Sejam bem-vindos a mais um podcast da Neuroexcelência e, enfim, conseguimos trazer ela, a doutora Carol Stadler. Muito obrigada por estar aqui, é um prazer para a gente te ter aqui, para a gente levar conhecimento e bater um papo aquele maravilhoso para levar sempre conhecimento para todas as pessoas, porque, como eu sempre falo, Carol, o conhecimento salva vidas. É a partir de conhecer que a gente toma atitudes e muda o futuro de cada um de nós e dos nossos familiares. Por favor, se apresente, Carol. Obrigada, Cíntia. Agradeço o convite. É muito bom a gente ter profissionais que pensam bem parecidos e conseguem ter uma condição muito boa. Então, eu sou a doutora Carol. Eu trabalho com uma parte de metabolismo. Eu tenho uma visão um pouquinho mais de longevidade. Então, assim, eu tenho uma abordagem um pouco diferente, porque eu faço uma analogia do que o paciente, de onde o paciente está hoje para como ele vai estar daqui a 10 anos. Então, eu faço uma analogia daquilo que vai ser necessário para ele evoluir melhor, para ele ter uma longevidade com maior qualidade de vida. Aí, quando a gente fala em longevidade, eu venho estudando isso há bastante tempo, e aí o que acontece? A gente entende todas as pirâmides e a gente pensa num cenário ideal. Só porque a gente esquece, às vezes, de ver em que estágio de vida o paciente está. Para, sim, aquilo ali a gente conseguir fazer diferença, né? E também não lidar com os excessos, que hoje a gente tem uma medicina muito mais atualizada, mas atualizada também em alguns aspectos no excesso. E será que isso vai fazer diferença lá na frente? Então, esse acompanhamento, essa visão que eu tenho, e eu acompanho o paciente com maior frequência, como tu sabes, e aí eu consigo avaliar o que vai fazer diferença para ele no futuro. Perfeito. A Carol é nossa parceira na Neuroexcelência já há um tempo, né, Carol? E eu sempre digo que eu tenho a sorte de trabalhar com uma equipe maravilhosa, porque nós da área da saúde não fizemos nada sozinhos, né, Carol? A gente precisa reconhecer até que ponto, até onde eu, como profissional fonoaudióloga, posso ir, até onde eu preciso chamar uma nutricionista, um fisioterapeuta e a equipe médica como um todo, cada um dentro das suas especialidades. E eu amo essa visão da Carol de olhar a origem deste paciente, de onde ele vem, aonde ela quer, onde ela consegue chegar com esse paciente, né? Não é a teoria linda do livro, é a realidade. E isso faz toda a diferença no nosso tratamento também aqui, do lado de cá da neuroexcelência, da fonoaudiologia como um todo. Deixa eu também me apresentar, Carol, porque tem muita gente nova também no nosso canal. Eu sou Cíntia Zappellini, eu sou fonoaudióloga há mais de 10 anos e especialista em reabilitação neurológica. Então, hoje, aqui na Neuroexcelência, a gente tem uma equipe bem formada, temos parceiros profissionais maravilhosos em que a gente prima pela qualidade do atendimento, pela empatia, por um olhar e por uma escuta ativa verdadeiramente, né, Carol? E eu queria muito trazer exatamente isso, e é por isso que a gente está aqui. A gente precisa mostrar um pouco do nosso trabalho, porque eu escutei isso de algumas famílias já, uma puxada de orelha, talvez seja isso. A gente está tão ocupada no nosso dia a dia, nossa clínica é tão cheia, que a gente não tem tempo de estarmos aqui. E isso exige abrir mão de uma agenda, de um atendimento, para podermos estar aqui, fazer o nosso papel de estarmos gravando, conversando, para que isso possa levar e chegar até as pessoas que ainda não estão conosco, para que elas tenham a oportunidade de conhecer um tratamento diferenciado, acho que essa é a palavra, né? Para que os seus familiares estejam bem cuidados e, de verdade, sendo feito exatamente aquilo que pode ser feito. Não minimizado e nem exacerbado nenhum atendimento, nenhum tratamento, certo? Como fonoaudióloga neurológica, eu preciso te fazer uma primeira pergunta. A gente tem um limite, porque todo paciente neurológico, ele está tendo perdas normalmente, fisiológicas e metabólicas. Eu já me deparei muitas vezes com tratamento de pessoas que já chegaram em mim com 2 anos de terapia fonoaudiológica e nunca tiveram uma visão de metabolismo. Eu não consigo pensar em tratar um paciente neurológico e não olhar para o metabólico. Eu, Cíntia, penso assim, né? E aí eu preciso de ti. Por quê? Porque eu não sou essa profissional do metabólico. Eu tenho conhecimento que eu sei que eu preciso te encaminhar. E eu vejo na minha prática hoje muita diferença entre o paciente neurológico sendo bem tratado, a parte metabólica, e o que não é bem tratado. Porque a gente, às vezes, patina no atendimento. Eu chego num platô, num limite de evolução do paciente e digo, o que eu estou fazendo de errado, né? Por que a minha conduta não está mais surgindo efeito? E, na verdade, é porque muitas vezes falta a base dessa pirâmide desse paciente. Me fala um pouquinho sobre a tua experiência com os pacientes e um antes e um após um bom tratamento.
olhando esse paciente como um todo, esse metabólico dele? É porque, na verdade, é um conjunto, né? Um paciente neurológico já é um paciente mais complicado de se avaliar, né? Porque a gente perde um pouco da base, mas o que a gente tem que entender é o que vai fazer diferença dentro daquele quadro, porque às vezes a teoria funciona de uma maneira e a prática de outra. Isso. Então, assim, acho que o segredo de tudo é tu avaliar o paciente. Então, assim, o nosso serviço, tanto meu quanto teu, de acompanhar o paciente a cada 60 dias, é entender o que faz diferença para ele. Porque às vezes a gente pega até o mesmo metabolismo de um paciente, até fora de um quadro neurológico, responde de uma maneira e às vezes não é a expectativa que a gente tem. Só que para aquilo que a gente fornece, qualquer avaliação em termos de metabolismo, a gente tem que entender se aquela curva funcionou, se aquilo funcionou para aquele paciente. Então, não é a gente pensar num metabolismo e não avaliar ele como ele ficou. E um quadro neurológico, a gente tem que estar mais próximo ainda, porque às vezes a gente não tem as respostas do qual a gente gostaria. Não é o paciente que vai estar te respondendo, né? Tu tem Não. que intrinsecamente, clinicamente avaliar essas curvas de evoluções, digamos. Com certeza. E dentro de um quadro crônico, a evolução é lenta. Então, assim, a melhora vai ser lenta também. Vai ser gradual. Mas a gente tem que fazer com que aquilo ali, pelo menos, caminhe de uma forma mais lenta possível. Né? Então, assim, a gente tem a progressão da doença, né? Ela tá ali. Não tem a cura para algumas situações, principalmente neurológica. Mas o que a gente pode fazer para trazer conforto e fazer com que essa progressão esteja mais lenta, a gente está aqui para isso. Eu acho que a Carol tocou num ponto muito legal e muito importante de a gente reavaliar aqui, né? Repensar isso. Quando a gente trata de um paciente numa doença degenerativa, a gente sabe que o paciente vai perder. O declínio, ele vai existir. Infelizmente, ainda não cabe a nós inibir essa evolução da doença. Mas a gente pode oferecer qualidade e que essa evolução seja muito mais lenta, né? Uma progressão muito mais suave, em que o paciente sofra menos, tenha menos desconforto, em que a família tenha um respaldo para que se tenha qualidade de vida. Acho que o foco é sempre esse, né? Fazer com que os nossos pacientes eles tenham qualidade de vida, que eles não tenham dor, que eles não tenham situações grotescas por... vou falar de alguns dos meus casos, por exemplo, desidratação e desnutrição. Né? O paciente neurológico, muitas e muitas vezes, os sintomas de deglutição, eles são eminentes. Então, o paciente vai ter uma alteração de mastigação, de deglutição, vai colocá-lo em risco, a doença por si vai pôr esse paciente em risco de uma broncoaspiração. E aí ele deixa de comer, ele come menos, ele come mais pastoso, aí tem menos a absorção de nutrientes. Eu sei que esse paciente ele vai ter um curso natural da doença, mas se a gente minimizar os danos, isso não é muito mais do que necessário? Eu acho que o mais interessante, assim, da tua avaliação dentro de um quadro, né, numa avaliação médica, da fonoaudióloga dentro de um quadro da medicina, é a gente avaliar o quanto esse paciente está comendo, o que ele está comendo, em quanto tempo esse paciente está comendo e, principalmente, avaliar riscos. Que dentro da medicina, a gente tem um cálculo se está se alimentando, se está fazendo aquilo que a gente acha, assim, em termos básicos, está tudo certo pra gente. E, às vezes, esse tudo certo não é bem assim, entendeu? Quando a gente avalia numa forma mais ampla, um idoso que demora 1h30 para comer, talvez essa não seja a melhor abordagem. Então, assim, a gente tem que repensar na dieta, repensar nos riscos que aquilo ele tem de broncoaspirar. Então, é realmente uma avaliação como um todo. Eu lembro de um paciente que nós tivemos em comum, né? E que eu não esqueço a tua cara, assim. Né? Porque a gente foi avaliar junto essa paciente. Ela me pediu para avaliar uma paciente que ela estava numa fase avançada de Alzheimer já. E ela disse, não, mas ela come muito bem, eu sei que ela come muito bem, mas eu queria a tua avaliação. Eu disse, ok, então vamos juntas. Daí eu fui junto com a Carol. E aí a gente colocou essa idosa, avaliação clínica fonoaudiológica, ela é muito na prática, né? Então a gente colocou ela, eu digo, vamos seguir a rotina, cheguei na hora do almoço, a gente acompanhou o almoço dela, e a paciente comendo, e era 100% ineficaz. Ela comia, ok, só que ela levou 1h30 para comer, talvez 100 ml de comida, né? Isso é nada produtivo, nada eficaz. E a cara da Carol naquele dia, né, Carol, ela chocada de gente, eu achei que ela comia. Porque o comer, né, é algo que é tão óbvio, é tão intrínseco, como não come? Claro que come. Sim, botar comida na boca é algo que é comer, mas enfim, entre comer, botar a comida na boca, digerir, engolir, deglutir em segurança, em quanto tempo,
quanto tempo de gasto energético ela gastou quanto tempo e qual o gasto energético ela teve para fazer essa refeição. Isso é bom, é ruim, é preocupante, é alerta? Então, tem isso, né? Tem, porque na verdade, assim, pra gente, assim, se a paciente está se alimentando, mesmo num quadro neurológico ali já de 90 a mais, vamos dizer assim, tá? E tendo uns exames nutricionalmente bons, não me ligava nenhum sinal de alerta. Isso. Até eu entender os riscos que isso poderia estar causando, né? Perfeito. Então, aí sim a gente faz um balanço. Só que esse tipo de visão a gente não consegue fazer sozinha, né? Porque perante a medicina, se tá caminhando, se a gente tá fazendo o nosso melhor e tá nutricionalmente fora excessos, tá tudo certo, não tem por que a gente pensar de uma maneira diferente. Até virtuo e me mostrar uma proposta de que, será que isso vale a pena? Será que os riscos valem a pena nessa situação? E aí é que nos fez pensar. Exatamente. E aí existem várias condutas que a gente precisa estar tomando. A fonoaudiologia, ela tem muita coisa da adaptação da consistência, da velocidade, do ritmo, da orientação aos cuidadores, né? Eu já peguei algumas famílias também, assim, histórias e mais histórias a gente tem. Mas o pai tem isso, eu não consigo mais resolver porque já está num quadro avançado. Ok, a gente entende a alimentação terapêutica também. Mas sempre tem uma orientação a mais. Às vezes a gente não vai lá fazer exercício ativo com o paciente já não colabora mais, mas a gente tem várias outras orientações em que minimizam os riscos e aliviam o sofrimento e a angústia, não só do paciente, mas também da família. Claro, e a nutricionista especializada nisso, né, que hoje tu tens uma pessoa muito interessante na tua equipe, a gente consegue ver a mudança da alimentação para eu avaliar o metabolismo, o quanto foi absorvido, né, para a gente colocar só aquilo que faz a diferença no idoso. Então, isso é fundamental, né? A gente saber até onde a gente pode ir com a alimentação e a suplementação associada a só aquilo que é necessário para esse quadro especificamente. Exatamente. Em se tratando de pacientes pós-AVC, a gente tem uma... Como é que eu vou usar o termo? Uma bagunça generalizada nesse cérebro, né? Com um AVC. Tu acha importante o paciente que teve um AVC passar por você? Com certeza. Na verdade, assim, por mim e por ti, né? Sempre. Porque daí, assim, quanto mais precoce, menores os problemas, os danos. Mas, assim, hoje a gente tem um quadro de AVC com as duas maiores alterações, né? Tanto de pressão quanto de glicemia. Então, algo naquele metabolismo não estava ajustado, né? Mesmo tendo uma predisposição, mesmo tendo algumas doenças de base anteriormente. Então, assim, aquilo ali precisa ser ajustado para a gente ter pelo menos um começo, né? Tanto de metabolismo quanto da parte neurológica com o neurologista, né? Então, nenhum isenta o outro. Isso. Então, assim, quanto mais cedo, quanto mais precoce a gente arrumar aquele organismo, mais estável ele vai ficar. E deixa eu te perguntar, fonoaudiologicamente falando, assim, se o meu raciocínio está correto. Vamos pensar assim. Esse cérebro está todo desorganizado, porque ele já estava previamente desorganizado pelo que tu nos traz aqui, né? Ele já teve o acidente vascular por conta de um metabolismo desorganizado, provavelmente, apesar de algumas vezes ser uma predisposição, enfim, mas de uma forma mais generalizada, certo? Quando eu organizo esse metabolismo e eu deixo esse organismo mais regulado, no sentido de mais nutrientes, porque a gente também sabe que fisiologicamente os nossos neurônios, eles precisam de magnésio, e aí talvez tu vá me ajudar aí com algumas outras propriedades, micronutrientes, que eu também não sei dizer exatamente quais são, que também não é a minha área. Mas como é que eu vou dar energia, terapia para esse cérebro se ele não tem a propriedade que vai absorver esse estímulo que eu estou dando para ele, sabe? Então, a avaliação tem que ser feita pelo sistema gastrointestinal, porque não adianta tu dar uma coisa se o paciente não está absorvendo, né? Então, isso, para mim, a avaliação é fundamental e o acompanhamento é fundamental. Então, assim, mesmo que hoje a gente tenha um cenário de bastante suplementações da parte neurológica, a gente tem que entender até onde esse paciente absorve e começar pelas questões de base, tu entendeu? Pela nutrição de base. Porque hoje o que eu vejo, assim, realmente, assim, são pacientes bem desnutridos, principalmente nessa etapa de vida, né? Então, assim, eu comecei atendendo muito idoso, e aí eu comecei atendendo pacientes mais jovens e entendendo qual é a diferença que a gente tem hoje para envelhecer melhor. Então, assim, num quadro, por exemplo, desse de AVC, eu penso pelo menos
o básico, para a gente começar a pensar no que vai fazer diferença para ele, para depois pensar numa suplementação neuroendócrina, tá? Eu trabalho com estimulação de nervo vago, né? A gente já conversou bastante sobre isso também. E a gente tem uma relação, gente, direta entre cérebro e intestino, né? A gente diz que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, não é? E o nervo vago é esse nervo que direciona, relaciona e conecta, interconecta o cérebro e o intestino. E muitas vezes o que tu tá falando faz total sentido. A gente pega pacientes pós-AVC que vieram de gastrostomia para casa ou de sonda naso, em que a dieta que foi ofertada neste período, ela desregula esse intestino. É um paciente que ou tá com constipação intestinal ou tá com uma diarreia crônica, tá completamente desregulado essa função intestinal dele. E, obviamente, isso leva... Se é uma paciente que está desregulado de forma gastrointestinal, eu preciso pensar que a absorção desses nutrientes que estão sendo ofertados na dieta, na sonda ou na gastro, seja qual for a dieta, ou até mesmo via oral, em menos volumes, muitas vezes, ou descompensado, é um paciente que ele não está absorvendo, porque é um intestino que não está bom, né? Não está saudável, ele não está pronto para absorver todos os nutrientes que a gente oferece. Aí é chover no molhado. Claro, por isso que às vezes eu começo, é um passo a passo, né? Primeiro eu trato o terreno, para depois a gente pensar na nutrição, né? Dependendo de cada caso, a gente pensa na abordagem. Às vezes a gente acaba usando a parte de infusão no começo, quando o paciente está muito debilitado, mas depois a gente tem que entender o que vai fazer diferença para ele. Então, assim, vamos tratar esse intestino, depois de uns 45 dias eu começo a parte de nutrição, Perfeito. Daí eu avalio a parte nutricional, funcionou, a gente vai para a próxima etapa. Porque senão, assim, às vezes a gente quer... Eu entendo, assim, né? A parte da medicina quer fazer sempre o melhor pro paciente. Na pressa, mas, né? às vezes, sempre, de tudo, não tem nem um intestino permeável, entendeu? Isso. Então, assim, não adianta. É devagarzinho mesmo. Por isso que, às vezes, eu fico 4, 5 meses com o mesmo paciente para entender o que eu consigo fazer. Porque hoje, assim, até o próprio Instagram, a própria... internet em si já tem muita informação, né? Isso. Então, assim, já tem suplemento disso, suplemento daquilo. Mas será que pra ti vai fazer diferença? Será que na regulação do teu eixo isso vai fazer diferença? Eu entendo isso e é uma coisa bem importante de a gente dar um alerta aqui pras pessoas. Porque eu já escutei muito, mas eu digo, como é que tá a questão nutricional? Não, tá tudo certo. A gente fez avaliação, exame de sangue, o hemograma tá ótimo. Ok, hemograma bom, né? Já é um bom caminho. Mas entre um hemograma bom e um intestino bom, funcional, em que ele está pronto e recebendo os nutrientes daquilo que a gente está oferecendo, são espaços gigantes. Eu não né, acredito Carol? tanto, assim, por exemplo, como um suplemento milagroso, como uma estratégia milagrosa. Eu acredito que o meu paciente, a gente tem que ter uma visão ampla, tanto da medicina, quanto da fonoaudióloga, quanto da nutricionista, para a gente conseguir entregar o melhor para ele. Isso é um processo, né? Eu sempre digo isso para as famílias. Gente, agora a gente vai viver um processo. Eu não consigo pular do primeiro para o 10º degrau. Eu preciso ir de 1 em 1. Às vezes, a perna é comprida, a gente pula 2 degraus. Mas a gente, normalmente, o certo é ir de 1 em 1 para a gente ir entendendo esse organismo, reorganizando, reestabilizando esse organismo como um todo, né? Tu falou aí sobre preparar o terreno. Eu falo muito sobre isso também. De que um AVC, normalmente ele é um furacão numa casa, né? Numa cidade. Ele não destrói a cidade inteira, mas 1, 2, 3 ruas que ele passa, ele devasta. E ali a gente precisa organizar. Mas para eu organizar aquilo ali, às vezes eu não vou conseguir reconstruir algo naquele lugar. Eu preciso preparar esse terreno, preciso tirar os entulhos, preciso organizar esse terreno para poder fazer uma fundação que não vai aparecer, para depois eu construir de novo, não é? E essas fundações, elas são esse metabolismo. Eu preciso oferecer qualidade de alimentação, mas acima disso não adianta eu oferecer alimentação boa, gastar fortunas com suplementos em que não estão sendo absorvidos. Porque uma boa absorção de nutrientes, e isso acontece lá no intestino, vai levar uma qualidade de funcionamento cerebral. E aí é onde entra a terapia fonoaudiológica com muito mais sucesso. E eu vejo, Carol, nitidamente, assim, os meus pacientes que são acompanhados por ti, o quanto a nossa terapia faz mais efeito. Surge mais efeito. Os sintomas nitidamente são mais bem resolvidos, rapidamente, muito mais rápido e com muito mais eficácia, muito mais visível.
Um paciente que ele não está bem cuidado nessa parte metabólica é um paciente que muitas vezes a gente está ali patinando. E eu sinto isso nitidamente no processo terapêutico. Assim, é um paciente que quando tu pensa que tu está evoluindo, tu dá uma patinada para trás. Assim, quando tu pensa que tu vai, tu patina de novo. E não estou falando só da questão alimentar, da parte de deglutição, mastigação e deglutição de um paciente pós-AVC. Eu falo muito da parte de comunicação. A comunicação, ela é muito intensa no cérebro, né? A gente falar o que pensa, se comunicar, é um processo, é uma rede neural extensa. A gente usa basicamente todas as áreas do nosso cérebro para nos comunicarmos. E aí as pessoas dizem, mas meu pai só não está falando. Ok, só não está falando. Mas para ele não estar falando, quantas outras funções estão alteradas? Qual caminho desta estrada está bloqueada? E por que ela está bloqueada? É um neurônio que não existe mais? É uma oxigenação cerebral que não está chegando naquela região? É um metabolismo que não está permitindo essa conectividade neural funcional com mais eficácia, mais propriedade? Então, é muito importante a gente bater muito nessa tecla. Não, eu brinco, né? Até com meus pacientes que a gente tem em comum, que a Cintia é quase médica. Pela linha de raciocínio. Porque como tu pega a parte final da doença, tu tem que começar pelo começo, Isso, né? mesmo. Então, isso faz a gente raciocinar, né? Então, assim, hoje eu tenho vários colegas médicos onde a gente senta, onde a gente discute o caso. Então, assim, quanto mais pessoas conscientes sentarem e discutirem o caso do paciente e orientar a família, porque essa parte, assim, é extremamente delicada, né? Porque a família, às vezes, quer uma reversão de uma coisa que não vai existir. Isso, é muito importante essa clareza. A gente tem uma visão da progressão da doença, Exato. mas o familiar não consegue entender. Isso. E mesmo fazendo um bom trabalho, essa doença indo progredindo, né, lentamente, ela vai evoluir. Ela vai evoluir. Isso é uma verdade absoluta e eu sempre falo isso de uma forma muito delicada, né, muito sutil, mas sempre a verdade. De que a gente precisa entender, mas agora ele não está fazendo tal coisa. Ok, a gente já sabia que isso ia acontecer. Talvez ele poderia ter feito esse sintoma 2 anos atrás, ele está começando a apresentar isso agora. É normal, né, o paciente ter altos e baixos, a gente chama o on e o off. Um paciente com doença de Alzheimer, por exemplo, vão ter dias que ele vai estar ótimo conversando, lembrando de tudo, e no outro dia ele vai dormir mais, não vai lembrar nem como é que come. Ontem eu tive uma paciente que eu fui atender e a esposa disse, um homem, né? E a esposa disse, e ontem ele não lembrou nem de comer. Eu que tive que dar a comida na boca. E será que ele não tá bem? Será que é uma infecção? Ok, também pode ser uma infecção, vamos ficar de olho. Mas esses dias muito bons e outros dias muito ruins, desligados em off, é normal. E isso a gente tem que ir trazendo Por isso que a gente tem esse contato super próximo com a família, né? Então foi uma coisa, né, que eu demorei para entender um pouco como é que era a forma do qual eu queria trabalhar, entendeu? Mas não tem como a gente fazer sem ter o acompanhamento e sem ter a explicação próxima da família. Isso. Então esse contato para mim é fundamental. Ir ouvindo, tentando minimizar as dores dessa família, acolhendo as dores, os medos, porque eles permeiam todas as nossas famílias neurológicas, e justificando e explicando que está tudo bem, que aquilo ali é o curso da doença, mas que a gente pode sempre melhorar um pouquinho aqui, ajustar ali, mas que em algum momento vamos ter um limite terapêutico, e que aí tá bom, a gente precisa também aprender a aceitar isso e acolher isso nas famílias, né? Com certeza. E deixa eu te fazer outra pergunta. Quando a gente fala de pacientes com câncer, eu atendo muito pacientes com câncer de cabeça e pescoço. O que a tua medicina, esse teu olhar amplo desse cuidado como um todo da família pode auxiliar também? Então, acho que num quadro de câncer a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Eu tenho algumas oncologistas que eu acompanho e encaminho o paciente para São Paulo, então elas me orientam bem nesse cenário, né? Então, até suplementação é uma coisa que é bem restrita nesse quadro. Só porque o que eu faço dentro de um quadro de câncer é pensar como é que estava esse terreno antes. Porque eu tento pensar que, claro, a gente tem medicação hoje, né? O paciente é tratado por um período X, mas depois o paciente é liberado, certo? Qual é a chance desse paciente ter uma recidiva?
O que vai fazer ele não ter de novo esse quadro de câncer? É isso que me faz pensar. Porque às vezes a abordagem é por uns 5 anos e depois a gente tem um acompanhamento caso uma recidiva. Eu penso um pouquinho para trás. Eu o preciso que esperar, eu posso fazer para que isso não aconteça novamente? Esperar a recidiva para dizer, mas por que aconteceu no caso? Talvez um paciente bem tratado fisiologicamente, metabolicamente falando, ele não tem uma recidiva. Isso. Na verdade, talvez, a gente tenta não ter, né? No último congresso até de longevidade de Vegas, do ano passado, eles bateram muito em cima de estresse oxidativo, né? Porque a gente precisa ter um estresse oxidativo para ter um processo inflamatório cardiovascular, para ter um processo neurológico. Então, assim, claro, né, que são vários braços, a gente tem que cuidar da dieta. Eu sempre falo para os meus pacientes mais jovens, né, que assim, vem uma geração assim da suplementação, para a gente ter muita consciência disso, porque não adianta a gente pensar que o suplemento vai fazer uma parte do qual tu não faz. Isso. Então, hoje eu gasto 1 hora do meu dia, da minha consulta, tentando conscientizar as pessoas, porque às vezes o básico bem feito é muito melhor. Isso. Então, assim, no congresso, como eu havia falado, eles batem muito em estresse oxidativo, né? Então, assim, hoje a gente tem que pensar que o ser humano está completamente estressado. E ele tem que entender, pelo menos por mim, que do jeito que ele está levando a vida, aquilo ali vai pesar. Entendeu? Então, eu sou aquela médica que explico, porque às vezes a gente espera para tratar uma doença e se tivesse pelo menos ouvido de uma forma diferente, quem sabe pensaria de uma forma diferente, que não é muito fácil, né? Não. Então, assim, hoje tá todo mundo, né? Com trabalho, com filho, uma rotina muito pesada, né? Então, assim, acaba que vai passando batido. Só porque essa orientação, para mim, ao meu ver, tem que chegar. Você consegue explicar para as pessoas um pouquinho sobre o que é o estresse oxidativo, para eles entenderem? Porque às vezes, Carol, o que a gente mais escuta falar é cuide da sua vida, tenha uma alimentação saudável, pratique exercício físico, mas afinal de contas, o que isso oportuniza para o nosso cérebro, para o nosso organismo como um todo? E se a gente foca nessas orientações para que não haja o estresse oxidativo, né? Claro. Vamos explicar para as pessoas, eu acho que isso é bem importante, porque eu lido muito com estresse oxidativo na minha prática clínica, os pacientes pós-AVC e toda a família, né? Num paciente neurológico, ela está num alto índice de estresse oxidativo. Inclusive, é uma preocupação nossa e a gente está vindo aí com um novo protocolo para tratar um pouco a ansiedade e depressão dos nossos familiares, né? Então, com eletroestimulação, neuromodulação não invasiva. E o estresse oxidativo, ele é esse grande vilão da nossa história como um todo. Explica para as pessoas um pouco o que é isso. Então, é que na verdade tu acaba pegando uma fatia do mercado que é a parte final, né? Que já houve um problema, né? Isso mesmo. Então, assim, consequência do estresse, claro, né? Eu tenho os 2 cenários. E aí eu consigo avaliar bem, porque assim, até os 40, 50 anos, o corpo vai aguentando um processo inflamatório. Depois dos 50, aí a gente colhe todas as nossas opções que a gente fez até os 50 e mais toda a parte genética, né? Que a gente nunca pode deixar de colocar junto. Mas o que acontece? A gente não vai ter um processo cardiovascular, neurodegenerativo, se a gente não tiver inflamação. Então, assim, a minha visão e a minha avaliação do meu paciente é entender hoje como é que é o trabalho dele, como é que é a carga horária dele, como é que é o setor dele dentro do ambiente familiar. Porque conforme essa base, e mais os exames que mostram para mim bastante, assim, enzima hepática alterada, ferritina alta, PCR, fibrinogênio, tem alguns marcadores que me indicam um processo inflamatório. E que, às vezes, não tem, a grande maioria, não tem uma doença associada. Né? Então, ainda, assim, né? Ainda. Então, é o que eu sempre peço para os meus cardiologistas, meus parceiros, né? Eu preciso de uma avaliação cardiovascular para prever se esse paciente tem risco de infartar lá na frente, entendeu? Então, eu tento mandar previamente, com algumas alterações, que eu acho muito importante a gente fazer essa avaliação previamente. Mas, em relação a isso, eu consigo explicar para o meu paciente que, além desses marcadores alterados, essa qualidade de vida que ele está tendo, a conta não vai fechar. Tu entendeu? Entendo. Porque daí tu consegue fazer uma avaliação da parte genética, eu entro em como era o pai, a mãe, se tinha doença, aí a gente faz um rastreio. Tu entendeu? Porque dentro da medicina preventiva, a gente tem como quantificar algumas coisas, mas a gente sabe que a genética tá aí, né? Então, assim, a gente tenta fazer o que a gente tem de melhor para prevenir. Perfeito. Então, o estresse oxidativo seria, então, só para as pessoas entenderem mesmo, esse organismo
que ele está inflamado. E inflamado não quer dizer necessariamente uma dor que você esteja sentindo neste momento, mas é um organismo que está lutando contra uma fisiologia que não está legal. É uma balança que está desequilibrada, certo? Aí aquela célula do nosso corpo como um todo, várias, infinitas, estão trabalhando na pressão. Literalmente na panela de pressão, a coisa está fervendo, né? E o estresse é isso, é esse borbulho de informações no nosso organismo, excesso de ansiedade, excesso de estresse, preocupações, uma noite mal dormida. Uma noite mal dormida, Carol, já vamos falar sobre isso. Vai fazendo com que o nosso organismo fique o tempo inteiro em alerta. As pessoas reclamam que não conseguem mais dormir uma noite bem dormida, porque o organismo está tão em alerta, e isso é neurotransmissor, é fisiológico. O organismo está ali fervendo e você quer que a panela pare de ter bolinhas na água. Não tem. A água, se a panela está fervendo, a água vai estar em ebulição, vai ter as bolhas ali, né? Então, a gente precisa entender muito sobre isso. Até que ponto vale os nossos estresses hoje, todas as lutas que a gente passa e que eu não posso deixar nada para amanhã. E, na verdade, se você ficar em cima de uma cama hoje, como eu já vivi e já presenciei infinitas vezes nas casas dos meus pacientes, de que vale a vida, né? Na verdade. Então, assim, eu não posso deixar de fazer tal coisa hoje. Ok. E se você ficar doente e for para um hospital, o que você não podia deixar de fazer? Acabou com a sua vida? 99% não. A vida só continuou e você ficou em cima de uma cama, né? Então, vale a reflexão mesmo, assim, o estresse oxidativo é algo que literalmente nos mata. Mas com certeza. Né? E nos mata aos poucos. Não é nem num pancadão. Às vezes é no pancadão mesmo. Eu prezo muito, muito, muito sono dos meus pacientes, porque a gente pensa hoje só em render no dia seguinte, certo? Isso. Então, assim, eu penso um pouquinho diferente. Eu penso nas doenças neurodegenerativas. Eu preciso que o meu paciente tenha uma qualidade de sono boa. E para isso envolve vários fatores, né? Então, assim, eu preciso negociar com o meu paciente o que a gente vai fazer diferente, né? Porque, assim, hoje a gente tem um cenário ideal, mas que o ideal não é acessível. Tá longe da realidade. Bem longe, né? Para todos nós. O que um sono de qualidade oferece, oportuniza para cada um de nós? Na verdade, assim, um sono adequado vai ter benefício em todos os fatores possíveis, né? Então, assim, a gente vai ter uma curva de cortisol bem adequada, né? Então, a gente não vai ter aquela estabilidade cerebral, que é quando a gente dorme e fica o tempo inteiro pensando, né? Então, isso faz com que a gente não entre em sono REM e que a gente já acorde cansado. E aí, isso vai impactando em toda a nossa cascata hormonal. Porque, às vezes, a gente pensa assim, dentro de um cenário jovem, que eu tenho escutado bastante, sabe? Mas por que não tem tal hormônio com 30 anos? Vamos repor. Não. Vamos entender o que aconteceu com esse eixo. Por que está assim? Por que não tem esse hormônio ali? Alguma coisa está roubando ele? Muitas e muitas vezes, eu atendo o paciente 2, 3 vezes, não medico, não passo suplemento, porque ele precisa entender as regras do jogo. Isso. Tu entendeu? Então, essa conscientização gasta tempo. Às vezes, os pacientes acham chato, mas a gente precisa orientar. Eu tô aqui para orientar, para literalmente passar a informação pro paciente. Se tu quiser envelhecer melhor, isso aqui tá errado. E não vai ser um suplemento X que vai resolver a tua questão, tu entendeu? Acho que todo dia no consultório alguém me pergunta, tá, doutora, mas doses boas para tal vitamina? Não existe isso. Existe o que funciona para ti. Isso. E se a gente sempre tem que pensar, nem tão pouco e nem tanto. Os excessos também são prejudiciais. As pessoas têm que parar e pensar isso também, sabe? Mesmo. Mas tu tá falando aí sobre a questão das vitaminas, as pessoas querem um número, né? Sim. Acima de 10, acima de 20 ou acima de 30, não sei, depende do teu organismo. O que é muito importante é a conta sempre fechar fisiologicamente para cada um de nós. Se eu tenho uma coisa que era para estar em 50 e tá em 10, mas eu me alimento bem, por que o meu organismo não está absorvendo? Eu não estou ingerindo ou o meu organismo está roubando por outro lugar, que alguma coisa que está em excesso também está roubando, né? Então, o estresse oxidativo, o excesso de cortisol. Cortisol, gente, ele tem que ser visto com lupas, a gente tem que enxergar ele o tempo inteiro, porque ele acaba com a gente, né? O nosso pico de ansiedade gera um cortisol, um estresse altíssimo, e ele desregula todo o nosso corpo. Aí não adianta tu estar com um nível de cortisol alto e uma alimentação saudável, exercício físico, se tu tá com cortisol alto, com o teu estresse altíssimo, porque nada daquilo que tu tá fazendo tá absorvendo, não é verdade? Com certeza.
E aí, desregula como um todo. O sono, Carol, é algo que... Da curva de cortisol, só deixa eu falar uma questão, assim, que hoje tem alguns exames, tá? Mais específicos, mas na prática clínica a gente consegue entender o que é uma curva de cortisol alterado. Então, assim, a gente precisa do hormônio do cortisol de manhã, que ele esteja mais alto pra gente render e ao longo do dia ele ir diminuindo pra gente conseguir ter um sono de boa qualidade. Dentro desse cenário, a maioria dos meus pacientes tem praticamente a curva inversa. Acorda cansado, né? Para vocês já começarem a perceber como é que é o dia de vocês. Acordam cansado e no final do dia o cérebro ele fica super ligado, entendeu? E ali vem a estabilidade cerebral. Só porque o que acontece, né? Além do paciente acordar cansado, fadigar o dia inteiro, ele não entra no sono profundo. Então essa curva tá totalmente inversa. E ele já acorda mais cansado ainda no outro dia. É aquele paciente que acorda cansado e que não rende ao longo do dia, em que vai fazer uma atividade, meu Deus, o que eu ia fazer mesmo? Peraí, volta, né? Tem muita gente que diz, eu ia na cozinha pegar alguma coisa, o que eu ia pegar mesmo? Não, volto na sala, peraí. Tá, já sei o que eu ia, e vai lá pegar. E a mesma coisa acontece com a nossa memória. As pessoas têm me falado, me chamam muitas vezes para conversar, inclusive no Instagram, eu tô com a minha memória muito ruim, doutora, a senhora trata a memória? A gente trata a memória, a gente trata a atenção, a gente trata a linguagem, né? Mas a gente precisa entender, é falta de memória? Por qual motivo? Muitas vezes esse excesso de cortisol, essa curva que está desregulada, o paciente não dorme, ele não tem o sono REM, ele não faz a higiene do sono. Gente, quando a gente dorme profundamente, é lá naquele momento em que o nosso cérebro faz uma limpeza, uma faxina no cérebro. A gente tem limpeza, literalmente, são células que limpam outras. Excessos de neurotransmissores excitatórios e outras coisas de cortisol tem que estar sendo higienizado. Nosso cérebro tem que estar sendo feito uma faxininha ali. E essa é a maior faxina feita à noite, no sono profundo, não é, Carol? Não, com certeza. E aí tu acorda e não fez esse sono profundo, ok, teu cérebro não está limpo, não está higienizado, não está devidamente faxinado, né? E aí tu vai para aquele dia com o teu cérebro sujo. Aí à noite o que acontece? Teu pico de cortisol alto de novo. Tu vai entrar nesse ciclo vicioso. Tu não dorme mais. Tu não tem mais a faxina. Depois de 30 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o teu cérebro tá imundo. Aquela casa que faz 3 meses que tu não limpa. E aí, faz o quê? Não, e às vezes o paciente chega pra mim com 40 anos, 38, pensa, é da idade. E assim, não é. Curva de cortisol não é idade, gente. Com 20. Ontem eu atendi um paciente de 17 anos que tá estudando 9, 10 horas por dia pro vestibular. E até o ano passado, ele não estudava nada, tá? Então, assim, realmente, assim, a memória dele... ele não consegue gravar porque fadigou a parte cerebral. O paciente de 17 anos, nesse caso, precisa de medicação? Não, ele precisa de uma orientação. O que ele precisa? Ele voltou pra mim ontem, né? Ele estuda 3 horas, daí ele vai dar uma caminhada de 15 minutos. A gente fez um plano pro cérebro dele dar uma... O cérebro dele não estava acostumado com essa velocidade de informação. E mesmo num paciente jovem... Ligou o turbo, não deu conta. Então, assim, às vezes são pequenas estratégias que a gente consegue fazer diferença, né? A suplementação tá aí, né? A medicina vem evoluindo muito nessa parte. Mas às vezes a gente tem que parar e olhar a rotina do paciente. Que é, pra mim, o mais fundamental, assim. Porque seria muito fácil, Carol, num paciente desse... realmente, tu tá muito cansado, eu vou te dar uma medicação. Gente, medicamento é muito fácil, né? Vai lá, toma um comprimido e vai embora. Ó, como é bom. Eu queria ser fonoaudióloga da varinha mágica. Eu digo, gente, eu não sou fada, eu sou só fono. Era tão bom, né? Sei lá, com uma varinha, um comprimidinho resolve a vida, né? É fácil? Eu digo, tomar remédio é fácil, gente. A parte mais fácil é essa. O difícil é viver um processo em que o remédio, um comprimido, não vai resolver a sua vida, né? Em que quem vai resolver a sua vida é você mesmo. Bem-vindo à vida adulta, a gente precisa mudar hábitos, mudar padrões, se propor a se perceber, autorregular o seu organismo para que a gente colha lá na frente uma vida saudável. Não, com certeza. A medicina, assim, acho que nunca teve tão evoluída na parte medicamentosa, tá? Concordo muito. Acho que a gente, assim, evoluiu muito, assim, o que eu vi fora tem chego, né, bastante medicação, até neurodegenerativa para o Brasil, assim, acho fantástico. Só porque às vezes a gente tá focado um pouquinho nisso e eu prefiro focar antes desse passo, entendeu?
Quando precisa intervir, graças a Deus, a gente tem essa consciência. Precisa tomar medicação e tá tudo certo. Ok. Mas, assim, a gente precisa avaliar. Será que, nesse caso, a medicação vai ser fundamental? Ou, principalmente, Ou apenas a medicação ou mudança de conduta juntos, né? Porque o remédio, ele, claro, que ele é bem... Eu sou super adepta, né? Não tô dizendo que não é pra tomar remédio de jeito nenhum, gente, por favor. As medicações, elas estão aí, graças a Deus, evoluindo muito. Mas essa é a parte fácil de um processo, é tomar um remédio. Agora, apenas tomar remédio não muda toda a nossa história de vida. A gente precisa ter qualidade de vida, literalmente, de autopercepção dos nossos processos, das nossas escolhas. Não, com certeza, assim, se ter esse paciente jovem, pra gente ter a consciência de 17 anos, paciente, assim, saudável, joga futebol 4 vezes na semana, bem nutrido, não tinha nenhum ponto, sabe? É só entender o quanto ele tá fadigando o cérebro dele num curto período de tempo. E aí não é uma alteração assim, de veio memória. o pai, veio a mãe na consulta e veio a avó, de tão preocupada que tava com esse adolescente. Então, assim, ou a gente pensa um pouquinho mais fora, sabe, daquela situação. Sair da caixa. Ou a gente vai, às vezes, passar um suplemento ali pra parte cerebral. Claro que com 17 anos vai fazer a diferença, mas será que essa seria a melhor conduta nesse momento? Será que não dá pra gente esperar? Eu esperei 60 dias, o paciente já veio bem. Nem queria voltar no retorno. Não, vai voltar, porque a gente precisa já estava tão bem disso, só com a ajuste já tava de tudo rotina. Certo, só. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que perceber. Isso. Tentar fazer com o jovem que tenha a menor intervenção possível e a melhor mudança de qualidade de vida ali no que é possível. Perfeito. Eu achei a tua colocação fundamental. A gente precisa, de verdade, tomar consciência da nossa própria vida, né? Das nossas rotinas, das nossas loucuras diárias. Acho que talvez seja essa mesma palavra, assim. A gente vive num fervo diariamente, a gente não se olha mais, a gente não se percebe mais, a gente não percebe mais quando a gente tá cansado, a gente não sabe mais ficar no ócio, a gente não sabe mais ficar no silêncio. As telas, elas nos enlouquecem, porque elas são uma dopamina barata, e aí tu não sabe mais ficar sem telefone, né? O meu telefone esses dias estragou e eu passei um dia inteiro sem celular. Confesso pra vocês que foi desesperador, até porque toda a agenda, toda a evolução dos pacientes está ali. Mas foi tão bom parar numa sinaleira e ficar olhando a sinaleira do nada. Gente, 1 minuto esperando a sinaleira abrir, né? Dava um nervoso no início, eu digo, não, parou. Autocontrole, beleza. Então vamos curtir esse momento. E eu curtindo a sinaleira, sem ter que responder uma mensagem, sem ter que pensar em milhões de coisas, olhando as pessoas na calçada, olhei a flor, a árvore super florida, não sei o quê, a sujeira no chão, o cachorro que tava roubando um pão, passando com pão na boca. Então, olha quantas coisas eu vivi num dia que eu não viveria se eu não tivesse sem o celular, né? E isso porque eu ainda me policio muito, e eu sou essa pessoa que eu curto pequenos bons momentos, assim, como eu atendo o dia inteiro domicílio, eu aproveito esses momentos do carro para olhar a natureza, para me curtir o sol, curtir a chuva no para-brisa, o barulho da chuva, as pessoas na rua, o comportamento humano, eu adoro olhar o comportamento das pessoas na rua. Então, eu não sou essa pessoa 100% viciada, eu não me considero uma pessoa viciada no celular. Trabalho muito nele, mas não sou neurótica. E passo muito tempo sem ele. Mas no dia que ele pifou, é que eu vi a diferença, sabe? E as pessoas não percebem isso, a gente não se percebe mais, né? Claro, mas tu sabe que a minha estratégia de consultório é assim, a gente sabe que a gente tem que fazer dieta e tem que fazer atividade física, mas dependendo de como o paciente chega pra mim, ele não tem nem forças pra terminar o trabalho dele. Como é que eu vou mandar um paciente desse ir pra academia 5 vezes na semana? Primeiro que assim, ele já sabe, a informação já chegou. É que ele não consegue. Isso mesmo. Então, assim, o que eu faço, dependendo de como o paciente chega, eu trato em 60 dias. No primeiro retorno, quando o paciente chega melhor, aí eu cobro. Porque eu falo, olha, dentro da tua rotina, a gente pode fazer uma avaliação, a gente não precisa mudar tudo. Não existe, sim, né, o ideal, o perfeccionismo, mas a gente vai ter que começar a tomar alguns passos diferentes pra nossa vida. Porque tu falar isso com um paciente que tá literalmente doente na tua frente, primeiro, ele não tem forças. Ele vai sair mais frustrado do que ele entrou. Isso. Entendeu? Agora, quando ele vem bem bonzinho, aí tu já sabe, é agora que eu vou negociar. E agora, o que tu consegue fazer por ti? Cada paciente tem a sua rotina. Isso. Mas assim, eu sempre encontro um jeitinho de pensar numa qualidade de vida que ele tenha que mudar.
Perfeito. E, de novo, é olhar e a escutativa, né? É não botar todos na mesma caixa, não é ter uma teoria ideal em que todos tenham que estar dentro daquele padrão. É olhar a rotina de cada um, é olhar o que cada um precisa naquele momento e o que cada um consegue naquele momento. Essa é uma visão que eu tenho muito também da terapia fonoaudiológica. Mas quantas vezes na semana tem que fazer terapia? Quantas vezes no dia tem que fazer o exercício? Ok, me diz como é que é a tua rotina. Não adianta eu dizer para esse paciente que ele tem que fazer 3 vezes no dia, se a família que está cuidando dele em cima de uma cama, que tem que trocar fralda, tem que dar banho, essa mulher tem que se cuidar, tem que cuidar do filho, tem que cuidar desse marido que está na cama. Como é que eu vou exigir dela? O que mais eu vou exigir dela? Não posso, né? Não é justo isso com ela. Então, ok, dentro da nossa rotina que você me apresenta, o que a gente pode fazer? Neste momento podemos fazer uma? Ok, vamos fazer uma. Dentro da realidade de cada paciente. Realidade, eu acho que essa é uma palavra muito forte. E como a gente acompanha o paciente, muitas vezes a gente sabe até onde a gente pode ir, né? Exatamente. E às vezes naquela semana não pode nada, às vezes eu chego no paciente e a família diz, porque a semana foi um caos, porque não sei o quê. Ok, e tá tudo bem, a vida é como ela é, certo? Então a gente precisa olhar mesmo, acho que é isso, a realidade de cada um. O nosso tempo já está acabando, Carol. Viu? Não falei que ia passar muito rápido. Ela estava preocupada, gente. 1 hora, o que nós vamos falar? Vamos deixar a conversa fluir, porque eu acho que é isso. É nós estarmos aqui com nossos corações abertos, levando um pouco de conhecimento para cada um, sem um roteiro fechado, sem uma regra, porque nós não somos engessadas, nós somos reais. Nós somos mulheres reais, nós somos mães. Nós também erramos conosco, nós não somos perfeitas, também sabemos o ideal daquilo que tem que ser feito e aonde a gente está neste caminho, nessa busca de mais qualidade de vida também para nós. Nós somos profissionais muito parecidas, eu acho que isso nos aproxima muito. Nós somos pessoas que amamos o que fizemos, né, Carol? Apaixonadas pelas nossas profissões, em ajudar, em fazer e transformar a vida das pessoas. Então, eu queria muito agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo, de ter te tido aqui, de ter aceito o meu convite, para que a gente possa mesmo estarmos mais dispostas, talvez seja essa a palavra, mas não é falta de disposição, é de tempo mesmo, de não estarmos dentro do nosso consultório, mas estarmos aqui levando esse conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Esse podcast vai estar no nosso YouTube. Para quem tiver dúvida, pode mandar tanto na conversa no YouTube, pode mandar no nosso direct. Os nossos telefones, eles são públicos, né, Carol? Então, as pessoas têm todo o acesso a nós, assim. Nós somos pessoas reais. Somos mães, esposas, profissionais, mulheres cansadas, eventualmente com TPM, às vezes não, e a vida vai seguir. Realidade, essa é a palavra, eu acho, que nos move, né? Queria que tu também falasse tuas palavras aí, deixasse uma frase, uma lição, o que você gostaria de fechar esse podcast falando para as pessoas? Primeiro, queria agradecer o convite, né? Acho que nossos pacientes mais graves a gente atende em conjunto, então isso faz a gente raciocinar em quadros bem delicados, em abordagens que a gente tem que seguir, mas queria deixar uma mensagem para vocês sobre a importância do acompanhamento, porque a gente só vai entender mesmo que a gente vai fazer diferença na vida do paciente tendo acompanhamento. Não vai ser, às vezes, com uma consulta com retorno, mas a gente precisa estar cada vez mais próximos dos pacientes, por isso que eu e a Cíntia trabalhamos assim, e para mim é a forma de envelhecer melhor. Olhando e se cuidando. E com bons acompanhamentos, né? Acompanhamento, processo. Não é uma única sessão, né? Que faz a diferença, né? A gente não consegue isso. E eu acredito hoje, assim, a Cíntia me abriu muitos olhos em alguns quadros que eu não imaginava, né? Mudar a conduta. Então, a medicina tem que estar cada vez mais aberta a profissionais, porque a gente precisa da fono, a gente precisa de uma nutricionista, principalmente, né? Especializada nos quadros onde tem uma doença neurológica mais avançada. Então, assim, a gente não faz nada sozinho. Mas eu acho que isso é um trabalho em equipe da área da saúde, né? Durante muitos anos, acho que essa é uma coisa bem legal, assim, pra gente até ir fechando. Durante muitos anos, eu escutei muito as pessoas dizerem, Cintia, por que tu não fez medicina? Eu tive um paciente muito marcante na minha vida e ele disse, menina, na época, né? Menina, por que tu não fez medicina?
Daí eu disse, por que para o senhor estar comendo hoje, o senhor não precisa do médico, o senhor precisa da fono. E eu não sou mais e nem menos do que nenhum outro profissional da saúde. Isso eu bato na tecla, eu tenho muito orgulho da profissão que eu tenho. Mas a gente ainda tem uma cultura meio machista, talvez, de que a opinião médica ela ainda é soberana. Mas não se trata de soberania, se trata de igualdade, porque cada um de nós tem a sua importância no processo do cuidar. Tanto médico, quanto fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, todos temos a nossa importância, cada um no seu devido lugar, no seu devido conhecimento para o paciente, né? Acho que o mais importante é saber indicar, né? Então, assim, para mim fica um alerta, né? Porque, assim, até a minha mudança de conduta com essa paciente em comum que a gente teve me fez pensar. É uma coisa que realmente, assim, pra gente, se tá comendo e tá nutrida, para a grande parte da medicina isso estava ok. E nesse quadro especificamente não estava. Então, indicar uma boa fono, a Cíntia com uma visão mais ampla, realmente é quase médica, faz total diferença no quadro de um paciente neurológico. É isso aí. É o cuidar. E o olhar, e sempre, como profissionais, não achar que sabemos tudo, né? Bem longe. Bem longe disso, Bem longe não é? disso. Mais uma vez, obrigada por estarem conosco neste podcast da Neuroexcelência e contem conosco sempre. Podem entrar em contato conosco. Carol, deixa teu Instagram pra gente, para as pessoas que quiserem entrar em contato contigo. É doutora Carol Stadler, com K. É só, não tem nenhum tracinho, não tem nada. Tudo juntinho. Depois a gente coloca ali, né? A gente no vai link postar abaixo. junto no link do YouTube, nos nossos canais do Instagram também. A gente vai colocar todas as referências para que vocês possam também encontrar a Carol. Tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Carol. Tchau, tchau.